Bom dia, pessoal. Eu resolvi voltar com a minha conta do Facebook para a gente poder bater um papo e falar sobre um assunto que hoje nos assola. Eu simplesmente gostaria de não falar sobre o nome desse assunto, porque eu acho que ele já contaminou demais. Além de contaminar os nossos corpos, contaminou o ar, contaminou a nossa cabeça, a nossa mente. Então eu acho que a última coisa que eu quero citar é o nome dessa situação que a gente vive hoje. No decorrer dos tempos, quem me conhece, eu venho falando que a humanidade ainda iria passar por grandes provas pelo plano espiritual, independente da sua religião, independente da sua forma de pensar, mas vamos pensar hoje como forma evolutiva do nosso ser, né? Como é que o nosso ser evolui? Para quem acredita ou não acredita em Deus, eu não conheço Deus, você provavelmente não conhece Deus. Nós ouvimos falar de Deus, né? E Deus é somente para nós uma palavra, né? Ele não significa algo palpável. Para qualquer um de nós, ele não significa algo visível. Então, para todos os seres humanos, é muito difícil definir a palavra Deus e saber onde ela se encaixa, né? Onde esse ser se encaixa, né? Pelo fato de nós não conseguirmos alcançar ou não ser palpável para nós. É diferente da imagem do Cristo. O Cristo foi colocado nas nossas vidas e não imposto, ele foi colocado. Quem sente com o coração segue e sente e percebe como eu percebo. Mas como todos sabem, a fé ela é individual, ou a ausência de fé também ela é individual, ela é de cada um, né? Eu não estou aqui no dia de hoje para vender algo, vender uma imagem, vender um aspecto, vender uma religião, não. O meu papel aqui hoje, eu resolvi me desdobrar em várias partes e começar a espalhar essa linha de raciocínio e essa linha de sentimento. Na verdade, não é nem um raciocínio, é um sentimento que eu venho tendo, que eu venho recebendo. Quem me conhece a minha parte espiritual sabe como eu funciono, como eu sou. E hoje eu vou falar sobre sobre um assunto que é a consciência, né? Com tudo isso que nos assola ao nosso redor, nós estamos retomando a nossa consciência. E para quem ainda não retomou, é papel de cada um, né? O tal livre-arbítrio que nos foi dado, na verdade, são as nossas escolhas, né? O que nós vamos fazer com as nossas escolhas? O que faremos com as nossas escolhas? Quando uma notícia ruim vem e nos assola, como é que nós vamos lidar com isso? O que nós vamos fazer com essa notícia? Aí fica a dúvida. E aí é a forma correta de você receber esse desafio, ou essa contravenção, ou esse contratempo. Literalmente, o que é que eu vou fazer? Normalmente, invariavelmente, a maioria de nós recebe as notícias e não consegue decodificá-la, né? Ela já vem do tamanho de um bonde, né? É um bonde desgovernado, como numa rua de São Francisco, naquelas subidas e descidas. Ele vem numa descida e ele nos atropela, ele nos amassa, ele nos joga contra a parede, ele nos estilhaça. Essa é a grande verdade. As notícias são as mesmas coisas, né? Os nossos desafios é a mesma situação, só que o que a gente vai fazer com elas, né? Perante a vida, nós temos por obrigação
termos uma atitude positiva perante a vida. E isso não é conversa de esotérico, não, nada disso. Isso é física quântica. Na verdade, é um processo que nós temos dentro de nós, um processo transformador, e é o que vem acontecendo hoje. E através de todo esse cenário, eu venho observando em mim, e observo também nos outros, uma mudança muito bacana de comportamento. O olhar para si primeiro, em analisar a nossa vida. Esses momentos, estamos trancados em casa, não justamente por toda essa situação. Na verdade, no fundo, o intuito, nós estamos trancados dentro de casa para reavaliarmos a nossa vida. Reavaliarmos o que faremos dela, o que nós estamos fazendo dela, o que fizemos, o que estamos fazendo e o que vamos fazer após tudo isso. O mais importante é o que nós iremos fazer com ela daqui para frente, né? Os nossos atos, porque para um ato existe uma consequência. Por isso, o não existir do certo e errado. Não existe certo e errado. Existem consequências para os nossos atos. E os nossos atos agora, eles chegaram no cume, eles chegaram no limite, né? Existia um limiar muito tênue e agora esse limiar acabou. Chegou o momento da nossa autoavaliação. O que estamos fazendo com a nossa vida, a nossa própria vida? Quais são os meus atos? E é justamente isso que eu venho observando, a mudança em decorrência dessa nossa autoavaliação para com os outros, para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, na verdade. Nós somos uma grande família planetária. Isso é inegável. Nós habitamos o mesmo espaço, né? Nós somos filhos do mesmo Criador. Cada um tem a sua imagem de Deus, mas nós somos filhos do mesmo Criador. Nós somos uma criação dele, na verdade. E podemos citar deles, porque Deus são vários, né? Agora, o que realmente importa é aquilo que nós iremos fazer com nossas atitudes daqui para frente. Estamos reavaliando as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos comportamentos, estamos tentando pedir perdão, estamos tentando nos perdoar, porque nós acessamos o sagrado na hora do desespero, né? Invariavelmente é na hora do desespero, né? A gratidão é a chave e justamente esse momento é a gratidão. É a gratidão por obtermos esse momento para repensarmos sobre tudo aquilo que nós gostaríamos e por obrigação pensar e repensar sobre os nossos atos. Quem somos verdadeiramente? Eu sou egoísta até que ponto? Eu faço tudo em meu benefício próprio até quanto? Então, até quanto eu posso ir e até quanto eu estou atingindo outras pessoas, outros irmãos ao meu redor? E hoje essa avaliação está sendo feita. É óbvio que em qualquer crise alguns se beneficiam financeiramente, mas não é problema meu, né? São os atos de cada um, né? Momentos como esse, nós ficamos... A primeira pergunta que normalmente a gente faz: por que tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Então, não adianta você perguntar para o outro. Pergunte a si mesmo: por que está acontecendo tudo isso com a humanidade? Existe um motivo, por ser uma forma coletiva, né? Essa guerra invisível, a guerra com o invisível. Por quê? Qual o motivo de estar acontecendo isso? Eu procuro entender os motivos na minha profundidade, né? É o que o meu coração diz. No meu caso, para mim, é uma autoavaliação. O que eu estou fazendo por mim? O que eu posso fazer pelos outros? Na prática, coisa que até então, na rua, nós só dávamos bom dia, boa tarde, abrir a porta do carro, dar a passagem para uma outra pessoa passar com o carro, ou você frear no semáforo para deixar passagem para uma senhora de idade passar.
coisa que isso não estava mais acontecendo. As pessoas brigavam na fila da padaria, as pessoas brigavam na fila do banco, as pessoas davam um tiro na cabeça do outro por ser fechada no trânsito, e isso houve um recolhimento. Eu estou dizendo de exemplos muito curtos, exemplos muito simples do nosso dia a dia, e isso foi literalmente parado. Nós paramos com tudo isso porque nós fomos obrigados a se confinar dentro de casa para exatamente isso, reavaliar os nossos atos. Então, a nossa consciência hoje, ela pode ser a nossa maior inimiga, quanto ela pode ser a nossa maior aliada e a nossa maior amiga e a nossa redenção. Na verdade, a nossa consciência é a nossa redenção perante o universo. Então eu vejo atitudes muito simples de como pensar no próximo. Quais os meus atos vão poder favorecer aos outros, né? Em situações muito simples. Por exemplo, ontem com essa confinação eu resolvi, tinham 5 bananas em casa e elas iam estragar. Falei, o que eu posso fazer hoje? Eu vou fazer um bolo de banana. E aí o que eu fiz? Antes de mais nada, acabei, o bolo ficou pronto, liguei para as minhas vizinhas amadas aqui do 3º andar, onde eu moro, e falei, tudo bem se eu subir? Elas falaram, não, tudo bem. Eu levei o bolo. Falei, gente, eu trouxe um bolo para a gente tomar café da manhã. Aí é óbvio, como toda qualquer pessoa, a gente fica meio assustado com essa situação, mas é o que eu falei para elas. Falei, gente, eu estou compartilhando um momento com vocês, eu fiz um bolo pensando em vocês, para a gente poder compartilhar um café da tarde, para quebrar essa tristeza, quebrar essa lástima, quebrar esse rastro de destruição, de tristeza, de desarmonia, de baixo astral que foi tomado conta. Então, a minha intenção com esse bolo é trazer amor. Esse bolo simboliza o amor. E o amor, ele prevalece sobre tudo, sobre vírus, sobre desavença, sobre uma simples dor de cabeça, porque o amor é um sentimento, ele vem de dentro do coração. O sentimento do amor, ele é sublime. O sentimento do amor, ele é como esse vírus, só que ele faz o papel ao contrário. O amor, ele é contagiante, ele se contamina, mas pelo lado melhor da coisa, que por trás existe uma intenção de amor. Levar um bolo e compartilhar esse bolo, nada mais, nada menos, o que eu fiz é quebrar essa rotina que ela é, à vista das outras pessoas, maldita, e ela não é. Essa nova fase da nossa vida, ela é bendita, ela é providencial para pensarmos, reavaliarmos as nossas vidas e avaliarmos os nossos atos perante aos nossos irmãos. Porque tudo aquilo que você faz a si mesmo e que você faz para os outros é a lei do retorno, você terá. E a semana passada, num momento meu de meditação, um dos meus guias veio até mim e me falou, porque a minha pergunta era, né, como todo ser humano, poxa, fiz tanto para tal pessoa e tal pessoa não reconheceu, e aí me veio a resposta, fazer o bem e não saber a quem. Então hoje o nosso papel é fazer o bem a nós mesmos, reavaliando a nossa vida, reavaliando os nossos atos, mas poder fazer o bem sem olhar a quem. Não interessa. Nosso papel agora é usufruirmos desses momentos que nós não sabemos qual a quantidade desse tempo que nós teremos a nós mesmos, mas em vez de usarmos o nosso tempo em desespero, vamos pensar de uma maneira diferente, vamos pensar em usufruir desse tempo com sabedoria, com alegria, com bem viver, com bons pensamentos, com bons fluidos. Defume sua casa, compre um incenso, coloque uma música gostosa, saiba curtir o seu sofá, não fique ouvindo muito televisão, televisão ela contamina. Ouça os dados que você precisa ouvir para você poder acompanhar as notícias,
também de uma forma evolutiva, mas de outra forma, não fique na frente da televisão ouvindo e se bombardeando com tanta notícia trágica, porque a mídia ela sobrevive de notícia trágica. Em nenhum momento é permitido pela mídia falar de coisas boas. Se você ligar a televisão hoje, dos 100% das coisas que hoje você vê, 1% é uma notícia boa, o resto são só tragédias. Então, é um pedido: pare de se contaminar, pare. O nosso momento agora, ele é de nos ouvir e parar de ouvir os outros. Essa é a grande verdade, essa é a grande realidade. Eu vou fazer alguns capítulos de tudo isso. Se vocês puderem compartilhar e repassar, eu acredito que cada um que tem um pensamento, cada um que tem uma vivência, cada um que tem um insight de coisas boas e positivas para passar para os outros, esse é o grande momento. Então, meus queridos amigos e irmãos, é a hora da nossa própria consciência, é o pulo para a nossa revolução e reavaliarmos os nossos atos, né? E reavaliarmos os nossos atos com muita sabedoria e muita resignação e muita resiliência, tá? Aqui um beijo e um abraço muito afetuoso. Eu gostaria realmente de poder dar esse abraço pessoalmente e trocar essa energia maravilhosa que todos nós temos, basta acessá-las, mas para que a gente possa recomeçar um mundo melhor do que estávamos vivendo. Tá? Um beijo muito carinhoso e até a próxima.